A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada família. Muito bom estarmos juntos e vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 15, que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinassem, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Nós, meditando nesta palavra que o Espírito Santo nos traz neste momento, nós buscamos as respostas para a vida do ser humano na Terra, e elas são encontradas somente em Deus. Porque em Deus está a origem de tudo. É nele que nós recebemos a virtude da essência daquilo que realmente somos. Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para que nós pudéssemos viver e cumprir assim o propósito dele em nossas vidas aqui na terra. Quando nós buscamos a Deus, nós recebemos conhecimentos excelentes para que a nossa alma descanse, para que a nossa alma produza e transmita vida a cada passo dos nossos dias aqui na terra. Sem Deus, nós andamos por direções que não são deles, que não são essenciais. E nós então começamos a nos perder daquilo que realmente somos. O povo de Israel é o nosso exemplo. A palavra de Deus sempre chamou a atenção deles para que eles estivessem em Deus, para que eles obedecessem e vivessem de acordo com as normas que Deus lhe havia dado através dos mandamentos, usando os profetas, usando os patriarcas, trazendo uma nação inteira para servir a Deus, em obediência, para que Deus pudesse ser o Deus deles, o Pai, aquele que produzia toda a essência na qual, desde o Jardim do Éden, já havia sido feito. Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos dias anteriores, porque nós fomos criados no sexto dia, mas 5 dias anteriores Deus fez tudo. Deus fez a luz, Deus fez a lua brilhar, o sol, Deus fez as águas voltarem para o seu lugar, a terra seca apareceu, os pássaros voavam, os animais estavam na terra. Tudo já estava pronto quando Ele nos fez. Deus nos fez sem nenhuma necessidade básica. Tudo estava pronto, tudo estava já realizado quando Ele assoprou sobre nós o seu Espírito e nós nos tornamos alma vivente, quer dizer, filhos de Deus. E nós tínhamos tudo preparado, porque é assim que um pai faz e realiza em favor dos seus filhos. E Deus é um Pai amoroso. Tudo está nele, tudo está ao seu dispor. Ele não precisa de nada, tudo está nele. E nós que estamos nele, nós sabemos disso. O próprio Jesus nos ensinou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o Pai Celestial, que tudo fez, que tudo faz, que tudo já está produzindo na presença dele. Basta tão somente confiar nele. Então nós entendemos que o nosso sofrimento acontece exatamente porque nós nos distanciamos
da fonte original. Então todos nós precisamos voltar diariamente para Deus. Precisamos estar em Deus. Então isso é o que Deus pedia para o povo de Israel, para não se afastar, para estar nele. E aqui no texto a palavra de Deus diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa. Quem era Asa? Era o rei de Israel. Era o homem que politicamente dirigia a nação, mas também espiritualmente. Ele estava ligado ao sacerdócio. Ele estava ligado a Deus. Quando o rei era um homem temente a Deus, ele trazia a nação toda para a presença de Deus. Então o profeta aqui, ele procura o rei para lhe trazer uma mensagem. Uma mensagem porque a nação está passando por um caos. A nação está dividida. A nação está sofrendo ataques do inimigo. A nação está doente. E somente Deus pode curá-la. Somente Deus pode trazer à nação a paz. Somente Deus pode mudar a situação, aquelas circunstâncias desfavoráveis que eles estavam vivendo. E o profeta diz para o rei, no versículo 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Que palavra clara e de fácil entendimento esta. Ele não deixa dúvida, o profeta fala com clareza para que o rei possa entender. O Senhor está convosco, enquanto vocês estão com ele. Se vocês deixarem a Deus, ele deixa vocês, simplesmente assim. Por isso que a palavra diz: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Somos nós que pelo conhecimento de Deus nós o buscamos. Também no capítulo 4 de Tiago diz assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Deus se achega a vós. Então, quando nós temos um entendimento, nós nos achegamos. Porque não tem outra resposta, não virá resposta de outro lugar a não ser em Deus. É necessário que a gente compreenda isso. Só Deus tem a resposta para a nossa alma viver. Só Deus tem as respostas que nós necessitamos para recebermos toda a orientação necessária para que a nossa vida dê certo, para que a nossa vida viva de acordo com aquele que nos criou. Então a palavra de Deus: se o buscardes, o achareis. Então isso é muito claro para nós. Todas as vezes que alguém está pronto e clama pela verdade, pela pureza, pela misericórdia, Deus vem em seu socorro. A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E quando nós confiamos em Deus, nós clamamos por Ele, nós sabemos que não ficaremos sem resposta. Então o profeta está dizendo: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Porque tudo está numa condicional. A condição para que Deus esteja conosco é que nós estejamos nele. Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, disse o seguinte: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então este é um entendimento claro que Jesus está dizendo: primeiro vocês agora, porque agora vocês sabem onde está a fonte. Vem, quem tem sede, venha e de graça beba da água da vida. Quem tem sede, busca, meu amado. Quem tem sede, corre atrás. Quem tem sede, sai da mornidão. Quem tem sede, dê um passo a mais. Quem tem sede, saia do calabouço, vem para fora. Busque aquele que é vida. Dê um passo. Quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele também dá um passo. Ele já está com o passo em favor de nós. Então esse é o entendimento que nós precisamos buscar
e reconhecer a cada manhã que Deus está sempre pronto. Somos nós que devemos ter coragem e ousadia para buscá-lo diariamente, para receber dele todas as informações necessárias. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Aqui está a questão, por que eles estavam afastados de Deus? Porque Israel estava sem pessoas preparadas para ensinar, para falar sobre Deus. Esteve muitos dias sem um ensino. Note bem, meus queridos, nós somos pessoas que precisamos ser ensinados diariamente, que precisamos aprender de Deus todo dia, toda manhã. Nós não devemos ter preguiça de buscar a Deus em oração, ler a Bíblia, porque é isso que nos ensina. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco. Que note bem que no início desse capítulo 15, diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, era um homem, um profeta. O Espírito de Deus veio sobre ele, lhe deu todas as informações a qual ele devia falar. Mas na verdade também estava sendo revelado a motivação de tudo aquilo. Eles estavam sofrendo ataques porque eles tinham deixado o ensino, porque eles tinham deixado de buscar a Deus, eles tinham deixado de buscar o conhecimento de Deus. Se nós pararmos de conhecer, de buscar, de saber as verdades sobre Deus, nós vamos acreditar nas mentiras que nos são faladas através da mídia, através das redes sociais, através do mundo. Nós vamos acreditar nos homens e deixar de acreditar em Deus. Então começa a grande calamidade. A falta de ensino. Se nós não quisermos saber, se nós não tivermos interesse em aprender, nós vamos viver na mentira que o inimigo vai lançar sobre nós. Então é necessário que haja em todos nós uma disposição muito forte para querer conhecer a Deus a cada manhã. Senhor, me revela quem Tu és, me dá a Tua palavra, e através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos guiando e vai nos ensinando. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então esta é a revelação necessária para a nossa vida. Então Israel esteve sem o sacerdote que o ensinasse, e assim então viveram sem lei. Um povo que vive sem lei, vive sem direção. Um povo que vive sem ser norteado pela palavra de Deus, vive sem vida, está perdido. E os inimigos aproveitam esta oportunidade para vir atacar, para vir de encontro, para massacrar, para destruir. Talvez seja isso, meus amados, que nós precisamos acordar neste momento. Que nós não precisamos de prata nem de ouro, nós precisamos da presença de Deus. Porque a presença de Deus nos dará tudo que é necessário para que a nossa vida aconteça aqui na terra. Para que os propósitos dele aconteçam. É necessário que a gente tenha entendimento e tenha sabedoria. Versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, achavam. Gente, é isso. Oh, que palavra maravilhosa! Deus sempre quer ser encontrado por nós. Todas as vezes que nós buscarmos a Deus, Ele vai deixar ser achado por nós. Nós vamos encontrá-lo. Na angústia, no sofrimento, porque é necessário, porque muitas vezes quando está tudo bem, a gente não se lembra de buscá-lo. Mas neste momento em que nós estamos vivendo, queridos, não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus deixou o seu lugar vazio. Não, Ele está aí. Dê um passo e o busque. Dê um passo e clame a Ele. Dê um passo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus se deixa encontrar por você. Ele quer que você o encontre. Ele quer te abraçar. Ele quer que você viva o que realmente Ele é para você. Ele é para nós. Que maravilhosa palavra! Naqueles tempos não havia paz,
nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra. Irmãos, é semelhante ao que estamos vivendo no mundo hoje. Onde está a paz? Aonde está a alegria no coração? Aonde está o resultado daquilo que nós buscamos? Porque há uma desavença, há uma contenda sobre a face da terra. Há muita gente debatendo sem saber para onde ir. Muita perturbação sobre todos os habitantes da terra. Porque era gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os conturbara em toda angústia. Deus permite muitas coisas, meus amados. Ele é o Deus de toda a terra. Uma coisa nós devemos entender, que nada foge do seu controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas Deus é justiça, Deus é juízo. Deus, Ele realiza a sua vontade sobre a face da terra. Ele é o Criador de tudo. Ele nos colocou aqui para ser representante da tua glória através de Jesus. Em Jesus, nós recebemos o que nós não tínhamos direito. Jesus pagou o preço pela nossa salvação, porque nós pecamos contra Deus quando estávamos no jardim do Éden. E Jesus veio nos levar de volta para o lugar da reconciliação, para o lugar do entendimento, para o lugar da sabedoria. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta que se abriu para que nós pudéssemos voltar para Deus. E voltando para Deus, nós voltamos para o lugar da segurança, o lugar do entendimento, o lugar da paz. Então, se o mundo está sem paz, é porque eles estão sem Deus. Se a família está sem paz, é porque ela está sem Deus. Porque em Deus é a paz. Deus é o refrigério. Deus é a segurança. Deus é amor. Quando nós estamos em Deus, o nosso coração sossega. A nossa alma descansa. O nosso corpo repousa em paz. Quando nós estamos em Deus, nós ouvimos a sua voz. Nós temos um entendimento de segui-la. Nós não nos perdemos na caminhada. Então, o Espírito de Deus nos leva a esse entendimento. Tudo isso que está acontecendo no mundo é Deus lutando para trazê-los de volta ao lugar. É Deus querendo que haja um arrependimento. É Deus querendo a volta de todos os filhos, porque muitos filhos estão sem paz, porque estão perdidos. Aquele filho pródigo, enquanto estava longe da casa do pai, ele estava numa luta tremenda, chegando ao ponto de ir para o chiqueiro alimentar porcos, vivendo necessidade, mas ele se lembrou: na casa de meu pai há muita comida, na casa do meu pai tem tudo que é necessário. Vou fazer uma coisa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então é necessário, meus amados, que todos nós que ouvimos a palavra de Deus, tenhamos em nosso coração esse quebrantamento de olhar o lugar que nós estamos. Muitas vezes estamos tão distante da presença de Deus que nós não conseguimos mais achá-lo. É nessa hora que um grito de misericórdia é preciso ser dado dentro de nós, para que nós possamos clamar: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me ajuda. E o versículo 7 diz: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Qual é a obra que nós devemos fazer para ser recompensado? Não é uma obra humana, mas é uma obra de desprendimento, de não nos deixar ser enlaçado pelo mundo, de não nos deixar ser carregado por palavras contrárias à vontade de Deus. É deixar o nosso coração livre para um único lugar, que este lugar seja em Deus, que este lugar seja em Cristo, porque só em Cristo nós temos todas as respostas para a nossa vida. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, Ele levou todo o nosso pecado. Eu e você, hoje, somos justiça de Deus em Cristo. Nós recebemos a justiça dEle em nossas vidas. Nós não somos justos, mas Ele foi justo por nós.
Ele deu a sua vida por nós naquela cruz e nos justificou diante do Pai. Ele nos deu graça, Ele nos deu vida, e esta vida permanece em nós através de Cristo. Se você está angustiado, se você está sofrendo, se você está sem paz, volte agora, se arrependa agora, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero ter a paz de Cristo em minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora com todos os nossos amados irmãos, buscando em Ti, Senhor, as respostas para a nossa vida ter paz, para este lar ter paz, para esta empresa, para esses negócios. Toda perturbação, Senhor, como diz nesta palavra, sai agora. Tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti, que a Tua presença enche este lugar agora. Enche de glória esta casa, enche de glória esta família, enche de glória os Seus filhos, para que haja uma paz que inunda o conhecimento da glória do Pai em nossos corações, que o Espírito do Senhor renova a mente e nos dê a mente de Cristo para conhecermos a Tua boa e perfeita vontade, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós oramos também por aqueles que estão enfermos, que recebam cura, que recebam o milagre da Tua presença, porque Tu és a paz que nós necessitamos, Senhor. Tu és a cura que nós necessitamos. Deixo-vos a paz, o Senhor disse. Deixo-vos a paz, não da maneira como o mundo deixa, mas diferente. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Que maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Que maravilhosa é a vida que está em Cristo. Obrigado, nós Te agradecemos por este momento, nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Que todos recebam vida e muita paz em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos em nome de Jesus. A paz.